Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa live referente aí à semana 10. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje nós vamos antecipar um gênero textual que nós vamos começar a trabalhar aí na semana que vem, que é o gênero textual notícia. Então, dentre aí gêneros aí que nós trabalhamos até então, a notícia é um pouquinho diferente, porque apesar de ela ter uma certa narratividade, nós vamos trabalhar aí com um texto mais objetivo. Então é sobre essas características que nós vamos trabalhar no dia de hoje, ok? Como que nós vamos trabalhar esse gênero textual? Ele tem uma estrutura específica que nós vamos aprender a construir. Vamos supor, no texto narrativo, você pode aí acrescentar ou não diálogo, você pode colocar a quantidade de diálogo que você quiser. Quando a gente está trabalhando com o gênero textual notícia, não tem como fugir de uma estrutura fixa, ok? Do que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui. Olha, dentro do gênero textual notícia, eu preciso de um título, e esse título, que nós também denominamos de manchete, precisa estar expresso ali para o leitor o que eu vou noticiar. Se eu vou noticiar, por exemplo, uma chuva torrencial que caiu em Ubá, essa notícia já tem que estar evidente no título. Posterior ao título, eu coloco o subtítulo. O que vem a ser o subtítulo? O subtítulo ele reforça o que você disse anteriormente no título e depois acrescenta algo mais. Então, depois que nós trabalhamos aí o título da notícia, o subtítulo, nós vamos passar aí para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é o parágrafo mais importante. Por quê? Ele vai responder vários questionamentos para que o leitor entenda do que o autor daquela notícia está falando. Então, um primeiro parágrafo de uma notícia que se preze, ele precisa responder a pergunta o quê? Ou seja, qual fato está sendo noticiado, com quem aquele fato aconteceu, onde o fato aconteceu, quando, como e por quê. Nossa, professora, precisa de responder tudo isso num parágrafo? Sim, mas dependendo aí da sua criatividade em criar textos, uma frase em si já responde todos esses questionamentos, que é o que nós vamos ver aqui na sequência, tá bom? E posterior a esse primeiro parágrafo que nós chamamos de slide, nós vamos lá para as informações que nós chamamos de informações secundárias. Por que secundárias? Elas são complementares do primeiro parágrafo. Elas são importantes? São importantes, mas na escala de importância dentro do gênero textual, eles estão em segundo plano. Então, tudo que vier posterior ao primeiro parágrafo é importante, mas não é tão relevante quanto essas três primeiras características do texto aí que nós estudamos, que é o título, o subtítulo e a slide, tá bom? É necessário que tenha aí um segundo parágrafo? Sim, porque aí faz parte do corpo do texto. Você pode ter aí mais um, mais dois, mais três, mais quantos você quiser. Mas o mais relevante aí é você estruturar bem um título, um subtítulo e o primeiro parágrafo que nós chamamos de slide, tá bom? Ou lead. Aqui nós temos a estrutura da notícia, que nós chamamos ela de pirâmide invertida. Por que pirâmide invertida? Porque essa partezinha aqui, ó, é a parte em que ficam as informações mais importantes. Então, nós construímos um gênero textual do mais importante para o menos importante. Significa que isso aqui pode ser descartado? Não. É o menos relevante, mas ele faz parte da estrutura do gênero, ok? Então, vamos lá. Nós já fizemos aqui em cima o
nós chamamos também de manchete, nós fizemos o subtítulo, que nada mais é do que reforçar o que foi dito no título e acrescentar algo mais. E depois nós vamos trabalhar aqui com o primeiro parágrafo, ok? Maria Laura, essa live vai acabar antes das 9h15 para vocês se prepararem aí com carinho para a avaliação que vocês terão, tá bom, minha querida? Pode ficar tranquila. Criei a minha slide, respondi os questionamentos que, quem, onde, quando, como e por quê. Eu passo para os dados secundários, que esses dados são responsáveis para complementar o que foi dito aqui na slide, tá bom? E depois vem os detalhes menores. São coisas, conforme eu disse para vocês, na escala de relevância, ele está abaixo, mas ele não pode ser descartado, tá? Então, nós temos aqui, mais uma vez, que eu quero que vocês prestem atenção. Mais uma vez, eu coloquei aqui para vocês a síntese das informações do primeiro parágrafo. Deixa eu só aproveitar e passar aqui. Eu vou só filmar os nominhos de vocês aqui, que depois eu tenho que pegar a relação de quem estava na live, tá bom? Só um momento. Por que eu tenho aqui outro slide falando deste primeiro parágrafo que eu chamo de slide, do gênero textual notícia? Porque na estruturação desse gênero, nós vamos aprender a confeccionar um texto desse estilo e precisa ter essas características aqui. Nós vamos trabalhar isso nesse livro 2 aí, tanto em língua portuguesa quanto em redação. Ok, meninos? Aqui eu quero agora que um aluno participe comigo. Vamos lá? Eu? Oi, deixa eu ver quem é esse eu. Quem tá falando aqui? É o preferido. Igor, bom dia, Igor. Tudo bem com você, meu querido? Sim. Vamos lá, Igor. Nós trabalhamos aqui, então, com algumas características já relevantes, né, do gênero textual notícia. Você lembra, Igor, como que chama isso aqui dentro do gênero textual notícia? Como que eu nomeei isso aqui? Título. Título. Tá. O título, Igor, qual é a principal característica que ele tem que apresentar para o leitor? Sobre o assunto do texto. Perfeito! O título precisa abordar o assunto do texto. Depois, nós vimos que precisa de uma segunda estrutura, o gênero textual notícia. Como que chama essa segunda estrutura, Igor? Subtítulo. Subtítulo. Qual é a característica mais relevante do subtítulo? Demonstrar. O subtítulo, ele tem a função de reforçar o que foi dito aqui no título e acrescentar algo mais. Não é verdade? Sim. Ótimo. Agora, Igor, eu vou chamar um outro colega seu para participar comigo, tá bom? Pode abrir seu microfone então, Samuel. Pedro, pode participar comigo, meu querido? Não? Tá jóia, então. Hoje vocês estão muito tímidos, meninos. Então vamos dar continuidade aqui. Tudo bem, Igor. Tem que ser alto mesmo. É bom que todo mundo ouve você. Watson, então abre seu microfone para participar comigo. Vamos lá? Nós vimos então, Watson, que o primeiro parágrafo, ele responde alguns questionamentos relevantes no que refere aqui à notícia, não é verdade? Ele responde lá quem, o que, onde, quando, por quê. Aí, faça a leitura para mim, Watson, desse primeiro parágrafo dessa notícia aí, por favor. O garoto Rafael da Rosa tem 11 anos. Salvou o primo de 4 anos do ataque de um cão
vira-lata no domingo 2/4/2008, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele jogava futebol com outras crianças em frente à sua casa, quando o cachorro de um vizinho fugiu e tentou atacar seu primo, Gabriel da Rosa Pereira. Perfeito, Watson. Agora, quando está escrito aqui, Watson, o garoto Rafael da Rosa, de 11 anos, na sua concepção, esse primeiro trecho aqui da notícia, ele responde qual questionamento que nós aprendemos ali na estrutura da slide? Quem? Exatamente, quem? Sobre quem vai ser noticiado. Agora, olha aqui um verbo, salvou. Somente esse verbo aqui já responde um outro questionamento. Qual o questionamento que responde? Como? O que ele fez? O que o Rafael fez? Ele salvou o primo de 4 anos do ataque de um cão vira-lata. E esse aqui, o Watson, no domingo 2/4, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, responde qual questionamento? Quando e onde? Perfeito. Então, nesse sentido aí que nós vamos estruturar o gênero textual notícia, ok? Aí ele vai continuar a parte aqui narrativa do texto. Ele jogava futebol com outras crianças em frente à sua casa, quando o cachorro do seu vizinho fugiu e tentou atacar seu primo. Agora ele está explicando o porquê que tudo isso aconteceu. Então, olha como que uma slide, ela estrutura para o leitor todo o contexto que ele precisa de saber. Observem também como que a linguagem aqui ela é objetiva, totalmente padrão, ela é totalmente formal, mas é uma linguagem acessível a todo tipo de público. Apesar aqui da imparcialidade, ou seja, em momento nenhum o autor da notícia expõe aqui para a gente o parecer dele. Ele não deixa sua opinião no texto. Ele não pode criar aqui juízo de valor. Ele não pode dizer se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim. Ele simplesmente noticia esses fatos. Ok? Aí depois, olha, vamos começar aqui em cima. Qual que é o título? Ó, Menino salva primo de 4 anos de ataque de cão. Olha, é como se você abrisse a página de um jornal lá e tem aquela manchete destacada. Aí que lá te chama a atenção. Então, todo o título da notícia precisa prender o leitor. Depois eu venho com o subtítulo. Crianças jogavam futebol quando o cão de vizinho escapou em Santa Maria, em Rio Grande do Sul. Garoto de 11 anos foi mordido na perna e na cabeça e levou 30 pontos. Olha como que o subtítulo reforçou o título e praticamente fez um resumo de tudo que vai ser dito aqui na notícia, ok? Vamos dar. Aí depois tem o corpo do texto aqui. Esse que o Watson fez a leitura para a gente é o White. E depois vem o corpo do texto. Ou seja, são aquelas informações importantes? São, mas são informações secundárias. Dentro daquela pirâmide que nós vimos ali atrás, ela está embaixo, tá bom? A parte mais relevante é a parte que o Watson fez a leitura para a gente. Vamos dar continuidade aqui? Que eu coloquei aqui para vocês. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas isso aqui aconteceu ontem na cidade de Ubá. Vocês ficaram sabendo? Sim, caiu a internet da minha casa. É 4 horas e 7 da noite. Quem tá falando? A luz aqui de casa, professora, do nada. Bum, acabou a luz de tarde. Do nada. Por causa desse acidente que aconteceu? Eu tava vendo minha aula online. Pois é. Olha, aqui, esse fato foi noticiado ontem à noite. Os acontecimentos ocorreram à tarde. Vamos eleger aí uma pessoa
pessoa só para noticiar o fato pra gente, né? Para não ficar bagunçado. Quem vai falar? Professora, Oi, Lavínia, é sua vez. Fala pra mim. tinha um carro que tinha com uma moça dentro. Tava fio em cima do carro da moça. Mas E ela tava dentro. Lavínia, me conta, o que aconteceu? O muro caiu e caiu o poste em cima de um monte de carro, amassou uns 3 carros. Aí tem um carro que tinha uma moça dentro e o carro. Tô esperando você não chegar. Esperando você não chegar pra tirar os fios todos em cima do carro. Nossa! O carro ficou debaixo dos fios de eletricidade? Sim. Oh, isso eu não sabia, Lavínia. Oh, essa notícia é de primeira mão, você que tá me dando. Lavínia, vamos lá então. Mas por quê que aconteceu esse acidente? Você sabe me dizer? Professor, eu não sei por que não, mas... Por quê? É porque o pessoal também tá derrubando fazendo uma construção. E a máquina derrubou o muro e o muro caiu em cima do poste. Ah, sim. Quem tá ajudando a gente aí, Lavínia? Minha mãe. Agradece ela aí pra gente, tá bom? Então, como que chama sua mãe, Lavínia? Mariana. Mariana, obrigada aí, tá bom? Eu tô bem. Muito obrigada. Aí, vamos lá, segundo a Mariana e a Lavínia, aconteceu o seguinte fato ontem em Ubá. Estavam demolindo uma construção e aconteceu aí de que o muro veio a desabar. Quando o muro desabou, ele levou consigo aí os postes que, na sequência, caiu em cima dos carros que estavam estacionados lá, e um desses carros tinha uma pessoa dentro que teve que ficar presa lá até a chegada do corpo de bombeiros, né, para retirar essa pessoa com segurança, senão ela poderia ter sido eletrocutada e morta. Por que eu estou colocando um fato que aconteceu aqui ontem e não coloquei, por exemplo, uma foto de uma chuva? Exatamente para vocês aprenderem uma característica muito importante desse gênero textual. O que é noticiado? São noticiados eventos que estão acontecendo ali naquele momento. A notícia, ela não é feita através de um acontecimento, por exemplo, que ocorreu o ano passado. Para a gente trabalhar com o gênero textual notícia, a gente tem que trabalhar com acontecimentos recentes. Então, esta é uma das características mais relevantes aí que nós vamos deixar internalizado no nosso conhecimento. A gente trabalha com fatos ali vivenciados praticamente naquele momento ou no dia anterior. Então, esta aqui provavelmente vai ser um dos fatos mais noticiados hoje aqui em Ubá. Professora, minha avó, né? Minha avó. Ela gosta muito de ver rádio, né? Não sei porquê. Do nada ela começou, liga o rádio aí que eu quero escutar. Do nada. Aí deve falar sobre isso hoje. Com certeza, Caio. Vai ser o fato aí mais noticiado na cidade hoje. Nesse contexto aí, é algo que chama atenção. Então, é um tema que serve aí muito bem para a gente construir uma notícia, tá? Então, eu coloquei isso aqui no slide de hoje para vocês verificarem uma das principais características desse gênero textual. Relatar fatos recentes. Pois não, minha querida? Quando que a gente passou ontem, 9h30, né, mãe? A gente passou 9h30 ontem, tinha ainda os trabalhando ainda para tirar os fios e tava tudo escuro. Eu imagino que caos, eu imagino. É só respondendo um questionamento do Luiz aqui, que ele perguntou se ele mandou a prova em PDF. Claro que não, Luiz, em PDF é muito mais visível, tá bom? Pode ficar tranquilo. É até melhor para a gente fazer a correção. Então vamos lá.
Só voltando aqui, só para a gente verificar algumas das outras características relacionadas, o que vem a ser, então, a definição para o gênero textual notícia? Trabalha com algo mais factual. O que é isso? Foi o que nós acabamos de ver aqui. Trabalha com fatos recentes. E qual que é a função desse gênero textual? Exclusivamente informar. A notícia, ela não deixa para o leitor juízo de valor. Ela simplesmente informa. Se você for noticiar, por exemplo, que a máquina encostou no muro e o muro caiu, você não emite juízo de valor, você simplesmente relata os fatos, ok? Aí, depois, nós vimos aqui a característica da LAID. O que vem a ser a LAID? Ela informa resumidamente o que aconteceu, respondendo aquelas perguntas que nós vimos anteriormente, que o Watson me ajudou, o Igor me ajudou. Ok? Eu tenho que responder o que, quem, quando, onde, por que e como. Precisa ter todas essas respostas no primeiro parágrafo? Normalmente, às vezes não tem como você colocar todas as respostas a esses questionamentos no primeiro parágrafo. Pode ficar alguns para o segundo, mas os mais relevantes nós vamos responder aí no primeiro parágrafo. Tá bom? E em relação ao texto? O texto, conforme eu disse anteriormente, é essencialmente informativo. Ele esclarece os fatos e deixa o leitor a par do que acontece na sociedade. Aqui ficou um pouquinho pequeno, mas eu acho que está dando para vocês lerem. Vamos só finalizar aqui para a gente não passar da hora. Então, quais foram as características que nós vimos nesse gênero? Texto mais curto, mais conciso, ou seja, objetividade, centrado no fato. O que é centrado no fato? Tudo gira em torno de uma ação. Nessas fotos que eu deixei expostas aí para vocês agora, qual ação que foi centrada? O ato de um muro ter desabado em meio à Avenida Raul Soares. Então, é esse fato. Então, tudo que tiver ali naquele texto gira em torno desse acontecimento. Relata o fato ocorrido na véspera ou no dia da edição, conforme eu disse para vocês. Não existe como você noticiar um fato que já aconteceu há muito tempo. Para ser notícia, tem que ser um fato recente, tá bom? Outra característica, registro dos fatos em geral sem juízo de valor. Como que é você registrar um fato sem juízo de valor? Simplesmente você faz um relato objetivo sem ficar adjetivando. E quando você começa a usar adjetivos no seu texto, você está aí deixando o seu juízo de valor. Sim, Samuel, está sendo gravada, tá bom, meu querido? Acelerou agora, Isabela? Jesus amado! Ai, meu Deus! Eu gravo. Professora, Oi, amor. é porque quando trava, aí a gente não ouve nada. Daí quando para de travar, volta, você falando rapidão assim, ó. Isso fica parecendo aqueles locutores de rádio quando tá narrando futebol. Não se preocupe, depois eu disponibilizo para vocês direitinho, tá bom? Vamos só concluir aqui para não ficar muito em cima da hora, para que vocês aí fiquem todos concentrados nessa avaliação que vocês terão, tá? Deixa eu só concluir aqui com o meu slide de coraçãozinho, que eu adoro. Esse é o gênero. Por que eu marquei uma live só para mostrar para vocês o gênero textual notícia? Porque na semana que vem nós vamos trabalhar com muita interpretação relacionada a isso e é um gênero diferente do que nós trabalhamos até então. Então eu não gostaria que vocês entrassem aí nesse conteúdo dessa matéria sem nenhum conhecimento adquirido anteriormente, tá bom, meus queridos? Eu tenho certeza que quando começar as atividades relacionadas a isso, vocês já vão ter aí maturidade, um conhecimento maior sobre isso e vão tirar de letra. Eu quero agradecer a vocês, aos pais de vocês,
por toda essa rotina aí tão certinha que vocês estão seguindo de estudos, tá bom? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Agora vão lá, que daqui a pouquinho vai começar a avaliação. Boa prova, uma ótima semana, um beijão para vocês e fiquem com Deus.